Olá, pessoal. Bom dia. Espero que todos estejam bem, com saúde. Algum de vocês, quem sabe até como eu, já tomaram a primeira dose de vacina contra a Covid. Eu queria me apresentar. Eu sou a estagiária Fabiana Borges. Eu estou trabalhando com a professora Ana Valesca desde o semestre passado, então nesse formato de pandemia, né, infelizmente. Estagio desde o semestre retrasado, quando eu comecei no Régulo com a professora Malu, com o sexto ano, mas aí nessa época, né? Parece que faz tanto tempo, mas foi início de 2019, eu estagiei de forma presencial no Régulo. Resolvi gravar essa aula para vocês. Vocês estão com esse material disponível desde a semana passada. Hoje seria nossa aula síncrona, mas infelizmente, né? Problemas, por exemplo, o Tiago, eu agradeço demais, justificou que infelizmente a internet estava horrível, não conseguiu acessar. Eu sei que isso não deve ser a realidade apenas do Tiago, então pode ser de muitos outros de vocês. Eu sei que alguns de vocês tiveram a oportunidade, tiveram de ir trabalhar nessa época agora de pandemia e também não podem assistir aula nesse horário. E eu resolvi gravar a aula, porque eu acho importante, por mais que nós tenhamos vídeos muito interessantes na internet, mas ver o professor, ver a estagiária, eu acho que é muito importante. E eu tentei, né, trazer o material para vocês de forma simples, com o essencial um pouco da história. E eu queria começar me apresentando, já disse meu nome. Eu tenho licenciatura em Química, então eu já sou professora de Química. E agora, em setembro, estou terminando essa minha segunda licenciatura, agora em Biologia, para poder dar aula, né, para vocês, para Biologia e também para Ciências, que também era minha meta. E, oficialmente, o nosso Brasil só quer que os professores de Ciências Biológicas possam assumir essas turmas do ensino fundamental. Eu também sou técnica em alimentos pelo IFRN de Currais Novos. Eu moro em Natal atualmente, desde 2016. Até então eu morava em Currais Novos, uma cidade do interior daqui do Rio Grande do Norte. E atualmente eu também faço mestrado. Eu estou fazendo mestrado na área de aproveitamento de resíduo de camarão, não é? Tem a ver com a minha área de formação técnica de alimentos e também voltado para a parte de meio ambiente. Então é isso. Essa é um pouco de quem sou eu na vida acadêmica, na vida de estudos, de trabalho. E o que eu trago para vocês hoje é a continuação da parte de vírus e a gente vai para a parte melhor, que eu acho, que seria como combater os vírus, né? Que seriam as nossas maravilhosas vacinas. Então, vamos para cá. Os objetivos da aula são conhecer como a primeira vacina foi desenvolvida. Quem teve a oportunidade já de ver o material já vai saber um pouco sobre isso, vai ficar mais fácil. Quem não, eu vou explanar para vocês aqui. Saber quais os principais tipos de vacinas que existem hoje, né, que a gente conhece. Pode ser que tenha outros tipos sendo desenvolvidas, mas as mais modernas também, que a gente conhece hoje, que a gente vai ver lá na frente da aula também. E também conhecer a importância, por que é tão importante essas campanhas de vacinação existirem, não é? Então, como a gente está aqui de forma assíncrona, né, eu não posso perguntar para vocês algumas coisas que eu queria muito, mas eu começo com essa foto aqui. E eu ia perguntar agora para vocês se vocês sabem quais doenças que vocês já tomaram vacina. Esse é o meu cartão, meu documento que eu tenho mais orgulho, velhinho assim, mas com a letra da minha mãe preenchido. Então, esse é o meu primeiro cartão de vacina. Os cartões de vacina antigamente não tinham essa caderneta enorme, que parece um livro de hoje em dia, era um cartão pequenininho assim. E aqui estão minhas vacinas da infância, né? Todas em dia, todas dadas no período correto. Então, eu tenho desde a BCG, aquela, né, que a gente fica com a marquinha no braço, muitas pessoas. Tenho a sarampo, tétano, que a gente tem que tomar de 10 em 10 anos. A minha está até vencida esse ano, completou 10 anos, eu tenho que tomar. Tenho a Sabin, tenho
todas as vacinas que vocês imaginarem que estavam disponíveis no Sistema Único de Saúde, eu tenho na data correta. Esse é um documento que eu tenho plastificado com maior orgulho e vai comigo para onde quer que eu for. Vou viajar, vou fazer alguma coisa, concurso, ele vai estar lá porque é a comprovação das vacinas que eu tenho. Esse aqui é o meu cartão de adulta, então eu tenho muita vacina. Eu fui agente de endemias um tempo lá em Currais Novos, então eu tinha o direito de tomar a vacina da gripe. Então, desde as primeiras campanhas, desde 2011, no caso, que eu tomo vacina da gripe, tenho da rubéola, tenho... E o mais recente e mais valioso, digamos assim, eu também tenho a primeira dose da vacina da Pfizer contra o coronavírus. Tomei dia 26 de junho, né? E tomei a Pfizer, tomaria a Coronavac, tomaria a Oxford, tomaria qualquer uma que estivesse regulamentada e que a gente soubesse da eficácia e que essa eficácia fosse maior que 50%. Então, independente da vacina, com certeza eu teria me vacinado, porque desde pequena, quando vocês viram meu cartão, né, minha mãe sempre me mostrou a importância de se vacinar. Ela nasceu na década de 50, viu muitas crianças morrerem, sobrinhos, né, dela, e ela tinha muito medo que isso acontecesse comigo e sempre valorizou muito, deu muita importância à questão da vacina. Espero que com todos vocês também seja assim. Então era isso que eu queria começar, que a gente iria bater um papo agora. Vocês iam me dizer se sabia para que era BCG, a sarampo é fácil, a tríplice viral pega o quê, cachumba e o que mais. Mas vamos adiantar então, já que a gente está nesse formato aqui de gravação. Aqui é o link do Google Forms, que eu queria muito que vocês colocassem o e-mail de vocês, porque eu vou tentar novamente que a gente tenha um encontro síncrono. E com o e-mail fica mais fácil, né? Que eu cadastro todos vocês naquele link e vocês entram sem eu precisar aceitá-los, né? Quem tiver que chegar depois na aula. Então é isso, eu vou deixar aqui para ficar fácil de vocês encontrarem, mas eu vou disponibilizar no grupo também. Vamos começar nossa aula, então. O que eu tenho para trazer para vocês aqui? A história das vacinas. Eu gosto muito dessa parte de você entender todo o processo, como que aconteceu, que não é mágica, que não é um pozinho que chegou assim, se bem que no início a gente vai ver que era assim que os chineses faziam, mas a gente tem que levar em consideração que era 1700, século XVIII, então era outro tempo. As vacinas de longa data já são utilizadas. No início, então, de forma bem diferente do que a gente está acostumado hoje, eles pegavam, os chineses, né, trituravam a casca de feridas de algumas doenças e eles sopravam esse pó sobre outra pessoa para não pegar aquela doença. Então, essa era a forma que eles tinham e daí que vão ter outros estudos e a gente vai ver que foi evoluindo essa questão da modificação da elaboração das vacinas. Então, aqui é um método empírico muito válido para a época, repito, 1700, né? 1700 a gente está falando, e a gente tem que levar em consideração que foi um passo importante, porque se pensou que talvez naquelas, né, feridas tivesse a solução para um problema. Aí veio o cientista, mais adiante, o 1800, ele nasceu, né? Que foi o Edward Jenner, né? Esse nome que vocês estão vendo aí, eu peguei uma imagenzinha dele. E como que ele desenvolveu? Ele percebeu que as pessoas, camponeses, né? Existia a primeira vacina foi contra a varíola, certo? Varíola era uma doença que matava muitas pessoas. Então, ele percebeu que as pessoas que ordenhavam as vacas, os camponeses que faziam isso, eles desenvolviam a varíola bovina, que ela é bem mais tranquila do que a humana, certo? Eu vou mostrar imagens para vocês e vocês vão constatar que realmente ela é bem mais tranquila se comparada com a varíola humana. E ele percebia que essas pessoas que contraíram essa varíola
de vaca, né, das vacas, elas não pegavam essa varíola humana. E a hipótese dele foi a seguinte. Vamos ver se eu coloquei a hipótese aqui, né? Então, se você pegasse a varíola bovina, você não pegaria a varíola humana. Vamos para cá, então. Então, como que Edward poderia comprovar se a hipótese dele estava correta? Então, hipótese, se você pegou a varíola bovina, você não vai pegar a varíola humana, que é a forma mais grave. Como que a hipótese, como é que ele ia testar? Na época, vamos lembrar agora, 1800, viu? Depois eu vou dizer como que é feito hoje, a luta que é um comitê de ética aprovar qualquer pesquisa, ainda mais quando envolve seres humanos e questão de novos medicamentos. Ele fez o seguinte, aqui está a varíola bovina, certo? Então, ela causa ferimentos, essas manchas, essas feridas, eu coloquei até umas mais tranquilas, tinha umas bem piores, mas nas mãos. Então, dessas feridas, né, cicatrizam, você não perde a mão, não tem nada disso, e você não desenvolve a varíola humana, que seria essa daqui. Essa daqui é altamente infecciosa, mata realmente, e só foi conseguiu se colocar em dizer que está extinta, que não existe mais, graças à vacinação mundial. Mas, Fabiana, como que ele fez o experimento? Eu coloquei uma sequenciazinha que fica fácil para vocês compreender. Fácil para compreender. É difícil de aceitar, talvez, mas era para a época, 1800. Então, o que o Edward fez com o pobre criança, o James? Ele pegou uma criança, certo? Aí fez um pequeno corte com estilete esterilizado, né? Fez um cortezinho pequeno no braço dessa criança. Aí ele foi lá numa camponesa amiga dele que estava com a varíola bovina, umidificou um pano limpo, né? Só com o líquido dessa ferida dela. Aí trouxe para o James e passou nesse ferimento que ele fez com estilete. Após ele fazer esse procedimento, ficou observando o James e, como era esperado, ele teve febre, teve algumas pequenas bolhas, umas feridas, mas poucos dias depois já estava bem, né? Ele se curou da varíola bovina. Então, a primeira parte do experimento estava correta, né? Até então ele ficou feliz, deu certo, pegou a varíola, melhorou. Agora vem a parte mais difícil, pegar essa criança e levar para um quarto de quarentena no local muito triste, onde ficavam as pessoas que já estavam até em estado já esperando morrer, tinha que ficar isolada, né? Com a varíola humana. Deixou James lá por alguns dias e, para a felicidade do pesquisador, James não desenvolveu a doença. Mesmo passando alguns dias nesse local, ele não teve a varíola. Então, foi comprovado, né? Então, se você tiver a varíola bovina, você não vai desenvolver a outra. É a partir daí que vieram os estudos mais avançados para saber como que você atenua um vírus para conseguir que o seu corpo produza resposta imunológica e você não desenvolva a doença. Certo? Tem esse material, essa historinha que eu contei em uma página ou duas, né, que eu disponibilizei para vocês, História das Vacinas, que eu consegui de um professor da USP, e eu salvei em PDF, disponibilizei para vocês, quem tiver curiosidade de ler novamente, mas eu acho que por aqui, né, vocês vão conseguir lembrar. Então, depois do Edward descobrir esse método, mas ele não conseguiu fazer a vacina como a gente conhece hoje, né? Entre aspas, um líquidozinho totalmente já pronto para ser inoculado. Ele fez esse processo mais rudimentar. A segunda geração de vacinas, aí essas já seria mais parecida com o que nós observamos hoje, foi desenvolvida pelo Pasteur. Louis Pasteur é um francês que desenvolveu aquele processo de pasteurização do leite, já ouviram falar? Dá um choque térmico, você eleva a temperatura do leite a tipo 85 graus e depois você baixa para 4, 5 graus. E nesse processo você faz com que as bactérias patogênicas que causam doenças, elas sejam inativadas, sejam mortas. Então, Pasteur, esse mesmo que desenvolveu o processo de pasteurização, ele desenvolveu as vacinas mais modernas para aquela época, né? Então, em homenagem a esses primeiros estudos do Jenner, o Pasteur nomeou de vacina.
porque seria o nome da varíola lá, bovina, que tem esse nome, vacina. Então, em 1881, o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda geração de vacinas, voltadas para combater a cólera aviária, então seria já a doença dos frangos, né? E o carbúnculo. Ele sugeriu o termo para batizar sua recém-criada substância em homenagem ao Jenner. Aqui, eu trago para vocês os tipos de vacinas que existem hoje. A gente ouviu muito falar nesse último ano e meio, sobre os tipos de vacinas, né? Porque que o corpo reage de uma forma, porque uma dá mais reação do que outras. Então, isso depende muito do tipo. A gente já existe alguns tipos, por exemplo, com o vírus atenuado, né? Que a gente é muito acostumada a ser desenvolvida pelo Butantan. Existem agora as mais modernas de RNA modificado, que aí você já mexe na estrutura lá do vírus, sim, você coloca apenas uma parte do RNA e o seu corpo consegue produzir o anticorpo que a gente precisa para não desenvolver a doença. Então, aqui tem um resumo que vocês podem ler. Então, as vacinas, vírus ou bactérias, né, que foram modificados ou atenuados, então, afracados, mortos, não é? E a maioria pode ser classificada em replicantes, quando são vivas e atenuadas, então o vírus está lá meio, vamos dizer assim, tonto. E as não replicantes, que é com o vírus morto, que o corpo ainda consegue combater e fazer a resposta imunológica, por mais que não seja uma resposta tão rápida e forte quando se tem apenas o vírus atenuado, que são as vacinas que vão dar mais reação. Nesse caso, comparando entre as duas, né? Aí esses dois tipos eles podem ser subdivididos dependendo do micro-organismo que você vai utilizar, se é natural, se é nativo, se é completo, e assim por diante. E as vacinas mais modernas, as tecnologias inovadoras, são essas que é com recombinação gênica, que aí você mexe no genoma, né, no RNA do vírus. No RNA, no caso, a gente fala muito porque o COVID, a gente sabe que é o RNA que está envolvido, né? E não o DNA da célula, que o vírus vai se alojar lá dentro. Então, aqui eu coloco para vocês de onde eu tirei essa parte, certo? O link, vocês conseguem acessar e ver bem mais coisas. Aqui está só o resumo. E as do contra o Covid, as que a gente conhece hoje, que a gente ouviu muito falar, e são as que são aplicadas no Brasil, né? A Moderna, a gente sabe que não chegou no Brasil, então eu trouxe os 4 tipos que a gente ouviu muito falar e que estão sendo utilizadas no Brasil. Aqui, a Coronavac é a vacina que foi desenvolvida pelo Butantan. Vocês sabem, então, o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, ele vem de fora, ele é importado da China, e a gente tem a perspectiva que o Butantan consiga começar a produzir a partir de outubro esse IFA, então a produção vai ser totalmente feita aqui. O laboratório está em construção e a expectativa é essa, que em outubro a gente já consiga produzir IFA aqui. A tecnologia, a técnica consolidada há anos e amplamente estudada. Então, essas vacinas, a vacina Coronavac, ela é muito parecida com vacinas que a gente já está muito habituado a tomar, certo? Desenvolvidas pelo Instituto. Ao ser injetada no organismo, esses vírus não é capaz de causar a doença, mas ele induz a resposta imunológica. Então, é o que a gente precisa, né? Que o sistema imunológico consiga reconhecer aquele vírus como aquele invasor como um problema e ataque e consiga eliminar. Os ensaios clínicos da Coronavac no Brasil foram realizados exclusivamente com profissionais da saúde, ou seja, pessoas com alta exposição ao vírus. Essa parte aqui dos ensaios clínicos são aquela parte quando você faz o processo para poder comprovar, tipo a última etapa antes de chegar para o público geral. Você pode participar como voluntário. Como a linha de frente era esses profissionais da saúde, é óbvio que eles foram os contemplados para fazer esses testes e comprovar que a vacina tinha eficácia de 50%, no caso da primeira pesquisa. No caso da Pfizer, o imunizante da farmacêutica Pfizer, em parceria com o laboratório da BioNTech, ele se baseia já na tecnologia do RNA mensageiro, certo? Então, ele vai modificar lá o RNA para poder
O RNA mensageiro sintético dá as instruções ao organismo, então é como se fosse desse a receita para que o organismo consiga produzir as proteínas que tem na superfície do corona e estimula a resposta imunológica ao vírus. Vai ter um videozinho que eu vou colocar para vocês no final da aula também tem o link, que isso foi muito bem passado nos jornais, né? A parte maravilhosa que eles têm de tecnologia de fazer as imagens, então a gente mostra que é bem mais fácil quando a gente vê como que o vírus tenta entrar na célula, né? Aquela coroa lá do coronavírus e aquelas espículas e aqueles espinhos e como que a proteína, como que a vacina age para que o vírus não consiga entrar na célula. Tem nesse videozinho que eu vou passar para vocês. A AstraZeneca, né? A AstraZeneca é a da Universidade de Oxford, desenvolvida e é produzida pela Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz, né? E a tecnologia empregada é o uso do chamado vetor viral, ou seja, pega o adenovírus que infecta chimpanzés, ele é manipulado geneticamente para que seja inserido o gene da proteína spike. Então, esse adenovírus que infecta chimpanzés com o coronavírus, ele não é capaz de infectar humanos. Então, você utiliza-se dessa tecnologia para conseguir que o nosso corpo tenha uma resposta imunológica. Se vocês já ouviram falar, essa da AstraZeneca, ela dá bem mais reação, né? Porque a gente sabe que nosso parentesco é próximo dos chimpanzés, então é uma coisa bem forte que o corpo vê que é um problema mesmo que tem que combater rápido e muitas pessoas têm mais reações, porque a resposta imunológica é muito forte. Isso significa também, lógico, que você vai ter uma eficácia, né, até mais elevada do que as outras vacinas. E a Janssen é aquela famosa da Johnson, de dose única. No Brasil foi utilizada para públicos específicos, como é o caso de caminhoneiros que viajam muito. Seriam difíceis tomar as 2 doses, como são as outras 3 exemplos que a gente traz aqui, são 2 doses, né? Com intervalos diferentes. E a Janssen para caminhoneiros, moradores de rua e o público, quando sobrou, aí foi para o público em geral, né? Mas o público-alvo era bem restrito. E a vantagem dela em comparação com as outras, que se sabe, é a questão mesmo de ser apenas uma dose. Então era isso. As vacinas estão aqui explicadas, a que a gente ouviu mais falar. E se vocês quiserem aprofundar, claro, é fácil de se conseguir isso na internet. Pronto. Agora eu trago para vocês a diferença de fato, o que seria fato e uma hipótese. Lembra que no início da aula eu falei para vocês sobre o que seria a hipótese do Jenner, sobre por que as vacinas funcionavam? Pronto. Então, aqui eu trago fato e hipótese. Eu vou explicar, tem no material o que seria um fato e o que seria uma hipótese. Fato é algo que indiscutivelmente aconteceu, que podemos observar, medir, sentir. É algo que pode ser, a princípio, verificado por qualquer pessoa. Então, você consegue constatar de verdade, você tem evidência científica, você consegue provar naquele momento que aquilo é um fato verídico e que validado, né, que a gente chama. E hipótese é uma suposição. Primeiro é uma ideia, não é uma coisa aleatória também assim, você tem um embasamento todo para você achar que aquela ferida lá da camponesa tinha condição de gerar uma resposta imunológica em uma criança e que ela não ia morrer. Você tem medo de fazer a pesquisa? Você vai ter medo, imagino que ele teve medo, né? Porque podia dar errado. Mas ele tinha todo o embasamento, toda a observação, tão importante essa curiosidade e observação de ver o que está acontecendo para poder fazer. Hoje em dia existem comitês de éticas, que a gente chama CEP, Comitê de Ética em Pesquisa, extremamente rigorosos. Estou trabalhando numa pesquisa com avaliação, né, fazendo uma farinha e um biscoito a partir de resíduo de camarão. Eu tenho que garantir que essa farinha é inócua, que não tem micro-organismos, que não vai causar problema. Eu fui aplicar um questionário perguntando às pessoas e eu tenho que ter o respaldo, passei 3, 4 meses aguardando a resposta do comitê de ética para poder aplicar esse questionário.
se eu for colocar as pessoas para provarem o biscoito, eu tenho que aplicar outro questionário. Elas têm que dizer que não é alérgica a camarão. Elas têm de dizer que já comeram camarão. E eu ainda tenho que ter uma equipe de profissionais de saúde, caso ela tenha a resposta alérgica naquele momento. Então, é muito diferente de fazer pesquisa antigamente, século XVIII, né? Hoje, os cuidados, principalmente quando envolve humanos, seres humanos, são bem rigorosos. Então, o fato é uma coisa verídica, comprovada, constatada já, e a hipótese é o que vai gerar o fato, né? Se tiver tudo correto. Senão, você apaga o que você estudou e vai tentar outra coisa. Aí eu trouxe para quê? Era para dar uma quebradinha na aula, né? Que a gente já ia estar mais ou menos quase 30 minutos de aula, 25 minutos. Eu ia perguntar a vocês algumas coisas. Em vez de fazer fato ou fake, que vocês já ouviram falar também, né? Eu coloquei fato e mito, porque seria mais fácil vocês colocarem no chat agora o F de fato ou mito. Aí eu trouxe assim: 6 mitos e fatos sobre o coronavírus. Foi extraído do Butantan, né, esse instituto maravilhoso que nós temos e que fica localizado no estado de São Paulo. Você já estou imunizado porque peguei Covid. Fato ou fake? Já estou imunizado porque peguei Covid. Mito. A imunização gerada pela doença não dá proteção permanente, ou seja, não impede caso de reinfecção. Então, o que significa isso? A Pasternak, aquela bióloga, aquela bióloga, ela fala muito disso. Eles dão muito exemplo da questão do goleiro, né? Você pode ser um goleiro maravilhoso, a vacina lá. Mas se você der muita bolada, se você sair muito, se você não usar máscara, se você não lavar suas mãos, você pode, mesmo tendo as 2 doses de vacina, você ter a infecção novamente. Porque você está muito exposto, você está entrando num local que tem muito vírus, então você vai ter a propensão maior de pegar, a probabilidade maior de pegar. Agora, claro, você vai pegar e você tem uma chance muito maior de não ser hospitalizado. Se for hospitalizado, não ir para a UTI, não é igual a vacina da gripe. Eu tomo a vacina da gripe, muito provável que eu não pegue gripe, mas se eu pegar, eu não vou desenvolver uma pneumonia, entendeu? Então, essa coisa, eu estou imunizado, posso ir, já estou com minhas 2 doses, estou liberado. Não, não é bem assim. Você ainda vai ter uma chance. É menor? É. Mas você não pode dizer que está 100% garantido que não vai mais pegar. Vírus é uma praga, né? Então, água da piscina não transmite o vírus. E aí, fake? Será que é fato ou mito? Ainda bem que é fato. Água da piscina, até agora, até hoje, 11 de agosto de 2021, os vírus, eles só conseguem, os estudos que nós temos até hoje, que a transmissão só ocorre pelas secreções respiratórias. Por isso que o local mais fácil da gente pegar é se tocar nos olhos, nariz ou boca, é por onde ele vai entrar, mas que ele não fica na água. Mas mesmo se você estiver na água parada da piscina, né, você fica distante e tá legal. Pode ir para a piscina. Claro que não dá para ir para um piscinão lotado, mas oficialmente, até hoje, a gente não tem relatos de transmissão de coronavírus através de água. Animais domésticos transmitem o novo coronavírus, então o gatinho de vocês, o cachorro, será que ele é capaz de pegar, já que ele está andando sem máscara, né? Quando a gente vai passear, e trazer para dentro de casa? É mito. Há relatos, sim, de alguns animais que eles foram detectados com o vírus. O vírus estava lá no corpo, mas eles não têm a capacidade de passar para nós, seres humanos, certo? É o que a gente sabe até hoje. Nenhum caso foi detectado. E mesmo com máscara, posso ser infectado pelo coronavírus? Mito ou fato? É fato, né? A gente viu muitos estudos agora que as máscaras vai depender da forma como você usa e principalmente o material que você utiliza. Então, uma N95 é diferente de uma máscara de TNT, é diferente de uma máscara de tecido que não tenha três tecidos, né? Que é a mais recomendada. Então, tem que ter cuidado ao tirar a máscara, ao colocar. Usou corretamente, usou a máscara adequadamente no local. Vai diminuir muito as chances, principalmente se você e a outra pessoa que você está tendo contato, as duas estiverem de máscara, né? Vocês já devem ter visto aquelas imagens, aquelas figurinhas. Mas não é 100%. Não protege 100% nenhuma máscara.
E aqui, não transmito o vírus porque já fui vacinado. Também é mito, não é? Há estudos comprovando que a vacinação impeça a transmissão da doença. Ele reduz os riscos, que significa que algumas pessoas vacinadas podem contrair e transmitir o vírus. Então, pode estar com o vírus, nem ter sintomas, né? Mas conseguir transmitir para outra pessoa que não está vacinada, que está com o sistema imunológico fragilizado e assim por diante. Então, tem que ter cuidado. E o sexto, para a gente finalizar, entrega pelos correios não trazem o coronavírus. Isso é um fato. Até hoje, não se comprovou nenhuma transmissão que ocorra por entrega de correios, por material assim. Os vírus vão estar, sim, ativos em alguns materiais, papelão, plástico, metal, por algum período, mas o período é pequeno e aqui, ó, fora do organismo o vírus tem duração curta e a transmissão por superfície é mais difícil. Então, você tem que tocar, o vírus está lá, já ó, rapidinho, a pessoa espirrou em cima de uma laranja. Tá errado, né? Que é para estar de máscara no supermercado ou na feira. Espirrou, você acabou, aí você pega com a mão lá, contaminada, assim que a pessoa espirrou, trouxe para o nariz, que tá sem máscara, não lavou a mão, não passou álcool aí. Então, é nesses casos que você poderia pegar de uma superfície. Então, é muito mais difícil, né? Pessoal, é isso. Então, não se esqueça, fuja das baladas, evite fake news e use a máscara direitinho. É o recado que o Butantan traz para nós. E o Butantan pode confiar. A gente sempre tem que ter cuidado, né? Nessa época louca de fake news, onde que a gente vai buscar as informações. Eu tive muito cuidado com isso. Aqui é uma atividade que a gente ia discutir, mas era mais para discutir sobre o texto do Jane, né? Sobre o experimento dele, lá com a criança e o desenvolvimento das primeiras vacinas. Esse link aqui é para uma atividade que vocês já devem ter feito, que a professora Valesca vai tomar como uma das notas, né, de vocês. E é diferente dessa, certo? Essa aqui é só objetiva, vocês marcam e respondem rapidinho. Aqui são links, as referências, ó, esse vídeo aqui, esse segundo vídeo é maravilhoso, que é do Jornal Nacional, é uma apresentação bem impactante, bem didática de se ver em 4 minutos. Então, quem tiver, eu recomendo que clique, acesse no link para ver, certo? E porque devemos nos vacinar aqui para a gente fechar nossa aula. A importância da vacinação para que doenças como poliomielite, como sarampo, que já estavam praticamente erradicadas, que elas não voltem. E isso só ocorre se tiver uma vacinação em massa e que essa vacinação continue, né? A gente sabe dos negacionistas de vacina aí, Estados Unidos com muitos problemas aí, aumentando o número de casos de Covid, e esses casos estão situados em bairros que as pessoas se negam a tomar vacina, então parece loucura para mim, mas acontece, a gente está vendo isso, infelizmente. As campanhas são importantes porque, ó, aqui o mundo quase livre da polio. A polio é essa daqui que a gente às vezes nem conhece ninguém que teve uma paralisia infantil, né, que chamavam, mas era muito comum antigamente, antes da vacina. Então, década de 80, para vocês terem noção, o mundo tinha na faixa de que quase 60.500 casos de polio, né? E aqui, ó, aqui 2010, 2015 praticamente erradicada, mas ela pode voltar se 3 gotinhas, uma vacina maravilhosa, gotinha que as crianças não têm problema de aceitar por não ter furada. Teve campanha maravilhosa no Brasil do Zé Gotinha e tem que continuar, né? A campanha eles têm o percentual que tem que atingir para poder garantir essa continuidade da ausência de pólio. E aqui a questão de vacinação, que ajudou a reduzir cachumba, sarampo, rubéola, a tríplice viral. E a questão mais perigosa que a gente ouve falar, que teve muita oscilação, dá para ver pelo mapa, né? Aí pelos continentes, é o sarampo, que ele flutuou muito, diminui bastante, depois volta, e ultimamente voltando com muita força, devido à questão de quem pode se vacinar, né? Que a gente sabe que tem países aí da África que, infelizmente,
não tem o privilégio de outros, né? Como os Estados Unidos, que está sobrando vacina e o pessoal não quer. O governo está pagando US$ 500 para ver se os negacionistas vão se vacinar e não atrapalha os outros que querem viver bem. Mas a questão do sarampo aí, eles se negam a vacinar e os números de sarampo, que estava praticamente erradicado no mundo, vão aumentando. Esses dados vocês encontram na BBC News, nessa reportagem maravilhosa, de onde eu tirei essas imagens, esses gráficos aqui, certo? Aqui tem um materialzinho do Butantan que eu posso disponibilizar quem tiver interesse. Ele é bem simples, é material que eles disponibilizam nas férias, assim, tipo para ensino fundamental, mas é muito bom porque o material que eles produzem para ensino fundamental tem muita imagem. E um conteúdo desse como vacinas é muito mais fácil da gente aprender e guardar quando a gente vê as imagens, né? O vírus tentando entrar na célula, o corpo reagindo, qual o anticorpo que está lá. Então, eu recomendo que vocês vejam, esse é muito legal. Eu não coloquei aqui para não ficar muito grande, mas também posso disponibilizar tranquilo, livrinho para vocês. Pessoal, e aqui para finalizar nossa aula mesmo, eu trago algumas indicações. Queria muito passar para vocês esse aqui explicando o coronavírus, mas infelizmente a Netflix não permite que eu coloque, né, o vídeo. Eu tentei fazer o teste, que se eu colocaria agora, se vocês ainda aguentassem nossa última meia hora de aula, seria esse vídeo, que são 23 minutos. Quem tiver Netflix, eu recomendo demais, quem tem interesse em aprender, que goste. Tem esse filme Contágio, que ele é bem forte, mas também muito interessante sobre o tema. E tem o Corrida das Vacinas, que a Globoplay produziu. Esses são vários episódios, é uma série e ele é bem grande também. Também tem Pandemia. O Pandemia é muito interessante, ele é de 2018, talvez, antes da pandemia, né? Já falando das pandemias que já existiram no mundo, também é da Netflix. É isso, aqui deixo um vídeo sobre a aula muito interessante que eu achei, que o professor de português juntou de biologia, juntou a de história, a Débora, juntou até uma de inglês, e o de matemática, e fizeram uma aula maravilhosa. Recomendo que vocês vejam. E é isso, certo? Quem tiver interesse. Fabiana, eu gostei muito. Queria muito ver o que você disse do Jornal Nacional, que está no vídeo no YouTube. Está lá o link. Fabiana, queria tanto ver esse que você falou que está disponível na Netflix. Eu não tenho Netflix, eu queria ver. Me digam que eu tento ajeitar, fazer uma gravação para disponibilizar para vocês, certo? Por esse programinha que eu uso aqui de gravar aulas. Era isso. Muito obrigada. Espero que semana que vem a gente consiga se encontrar. E eu vou tentar novamente trazer alguma coisa interessante de dicas e que vocês tragam também a de vocês. Semana que vem eu acho que a professora Valesca já vai colocar conteúdo novo sobre bactérias, mas não impede da gente tirar dúvidas sobre vacinas e sobre vírus, certo? Bons estudos, boa semana e que vocês se vacinem o quanto antes. Esse é o meu desejo e de coração que todos fiquem bem. Tchau.